Graça e paz, povo de Deus, graça e paz, igreja do Senhor. Hoje é domingo, 9 de agosto, Dia dos Pais, é um dia especial. E hoje nós teremos a participação do irmão Ivan, lá do centro, da igreja do centro. Ele vai estar fazendo louvor hoje. E também teremos a participação especial da nossa irmã Deila. A Deila vai estar trazendo uma palavra poderosa, vinda da parte do Senhor. Agora nós vamos iniciar com o louvor. Então, que o Senhor abençoe a sua vida com os cânticos que serão entoados pelo irmão Ivan. Que Deus abençoe, que você se entregue a Ele agora em adoração. Graça e paz, queridos. Vamos iniciar mais um culto ao Senhor. Gostaria de ler um versículo com vocês. Em Isaías 61, versículo 10. Diz assim: É grande o meu prazer no Senhor, regozija-se a minha alma em meu Deus, pois Ele me vestiu com as vestes da salvação e sobre mim pôs o manto da justiça, qual noivo que adorna a cabeça como um sacerdote, qual noiva que se enfeita com joias. Amém? Nós podemos dizer isso acerca de nós mesmos. Nós temos prazer no Senhor e nossa alma está voltada para Ele nessa noite, neste momento, para adorá-lo. O louvor não é algo desse tipo. É quando nós temos prazer e nós elogiamos alguém. E o louvor a Deus é isso. Nós temos prazer no Senhor, nós nos regozijamos nele e então nós o engrandecemos e o elogiamos. Então nós vamos fazer isso nessa noite, porque o nosso prazer está nele. Amém, queridos? Antes disso, vamos orar a Ele, vamos consagrar este momento de louvor e adoração àquele que é digno do nosso louvor. Amém? Senhor Deus, agradecemos ao Senhor por mais uma vez o Senhor ter nos permitido e ter escolhido esse dia para nós agradecermos ao Teu nome, Pai. Ó Deus, e nós nos colocamos diante de Ti, ó Deus, com os nossos corações, com a nossa alma, ó Deus, com a nossa mente voltada para agradecer ao Teu nome neste momento, Pai. Nós queremos, ó Deus, fazer isso com tudo que nós temos, ó Deus, neste momento e agora, para a honra e glória do Teu nome. No nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor, queridos. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas tua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo. Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe
da paz grande, El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo. Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Glórias a Jesus. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou do teu sofrer participar, da tua obra eu vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Merecida vida, de graça recebi por tua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Oh, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado
Graça e paz, gente, mais uma vez. E aproveitando aqui, vamos falar sobre oferta. E hoje me veio no coração um texto muito conhecido de todos nós. Esse texto está em João 3,16, né? E eu quero falar sobre a maior oferta. Como hoje é Dia dos Pais, e Deus, Ele também é nosso Pai, né? É conhecido como Deus Pai. E no caso de João 3,16, a gente vê a maior oferta que um pai já fez. Vamos ao texto que diz assim: porque Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha só que maravilhoso esse texto, né? Falando de oferta, aproveitando aqui, qual foi a motivação no coração de Deus ao ofertar o seu filho, ao entregar o seu filho? A motivação foi amor, porque o texto diz que porque Deus amou. O amor no coração do Senhor Deus, o amor no coração do nosso Pai, né, celestial, fez com que ele fizesse uma entrega, a maior entrega e a melhor entrega, a maior e melhor oferta. Ele entregou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o mundo, mas tenha a vida eterna. Agora, de que forma foi feita isso, né? Como foi que ele fez isso? O texto diz que ele amou tanto. Isso fala de quantidade. Isso fala de intensidade. Então foi algo assim que eu diria desmedido, foi algo assim que ele não se preocupou com a questão da quantidade, mas o prazer dele foi em fazer essa entrega, em entregar o seu filho de uma maneira tão amorosa, de uma maneira tão imensa e intensa, que ele olhou só para os necessitados. E quem eram os necessitados? Nós, pecadores. Nós precisávamos dessa entrega que o Pai fez do seu Filho para que nós, né, nossa vida de pecado, nós tivéssemos esse arrependimento e essa fé, essa crença para que a gente fosse livrado. E, de fato, nós estamos sendo, né, libertos de uma condenação eterna. Então, amados, pegando aqui, traçando um paralelo com a questão da oferta e da devolução de dízimo, só faz isso de forma tranquila e sem apego no coração uma pessoa que tem amor. Quando você ama verdadeiramente a obra de Deus, quando você ama o Pai, você faz isso sem pesar no coração. Então você faz a entrega desses valores, você faz a entrega de uma oferta, você faz a devolução de um dízimo sem pesar no coração, porque você ama. Porque quando existe amor, existe entrega. Quando existe amor, existe oferta e devolução de dízimo sem tristeza no coração. Então, com base nesse texto, eu quero orar por você, eu quero orar pelas ofertas, eu quero orar pelos dízimos que já foram devolvidos e quero orar pela tua vida financeira, pela tua prosperidade. Santo, amado e soberano Senhor, nós te agradecemos, meu Pai, pelo teu amor, Senhor, pela entrega que o Senhor fez, que o Senhor entregou o seu único filho, Pai, naquele momento, para que hoje também nós nos tornássemos filhos, Pai. Isso fala de oferta, de entrega. Senhor, que esse mesmo sentimento de entrega, que essa mesma motivação, que no caso aí é o amor, esteja presente na vida da igreja, dos membros, que nós tenhamos essa atitude na hora de entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas, que a gente faça isso com amor, sem relutância no coração, mas com muita alegria, para a honra e para a glória do teu nome. Senhor, que essa igreja, meu Deus, ela prospere, que cada membro também seja abençoado pelo Senhor, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe.
Graça e paz, igreja. Estou aqui muito feliz novamente por essa oportunidade e de estar falando com vocês, com muita saudade no coração. Mas Deus está cuidando de tudo, Deus está cuidando de tudo e logo em breve vamos nos ver, né? E eu quero aqui dizer para a igreja que eu me sinto muito honrada de ter essa oportunidade de, no Dia dos Pais, trazer uma palavra para a igreja. Confesso que quando o pastor me convidou, eu levei um susto, né? Porque eu nunca falei no Dia dos Pais. É um desafio muito grande para mim. Na hora que ele falou, me convidou, eu pensei a primeira coisa, eu não vou conseguir, né? Alguns anos atrás, eu jamais traria uma mensagem no Dia dos Pais sem me derramar em lágrimas, né? Sem chorar. E durante o estudo, preparando a palavra, eu percebi que seria possível, sim, eu conseguir discorrer vários textos, ver os assuntos, sem chorar. Então, eu falei que seria um desafio muito prazeroso falar nesse Dia dos Pais a todos os pais, aos jovens, às esposas, uma mensagem que abrangesse a todos e, com a ajuda de Deus, tudo vai se transcorrer bem, sem que eu aqui fique emocionada, emotiva. Por quê, irmãos? Por que eu estou falando isso? Porque logo de cara disse para o pastor, mas eu conheço outras pessoas que têm uma história tão linda, né, de relacionamento de pai e filho. Eu não tenho uma história, não tenho nenhuma história, né? E o pastor insistiu, eu falei, eu vou aceitar porque eu creio que o pastor é a autoridade e se Deus está usando ele para me chamar, eu vou. Eu aceitei o desafio e logo Deus tocou no meu coração e eu sei que eu tenho, sim, uma história linda de relacionamento de pai e filha, né? Porque eu tenho meu pai que está no céu, né? Apesar de nunca ter conhecido meu pai, não imagino como ele seja, eu nunca vi uma foto. Mas eu sei que a minha ida para Cristo veio através dessa paternidade de Deus. Ele me convidou a ser filha dele. E essa é uma história linda, uma história mais linda que alguém pode contar. Então, eu tenho, sim, esse relacionamento com Deus, Ele é meu Pai. E eu quero trazer, sim, uma mensagem para a igreja sobre relacionamento de pais e filhos, né? Em outros tempos, falando sobre a palavra pai, eu sairia correndo, me trancaria no quarto, iria chorar, mas hoje não. Hoje tudo mudou. Essa ferida foi sarada. Não existe mais tristeza, amargura, revolta. Não existe mais nada disso. Eu estou aqui, falando no Dia dos Pais, para toda a igreja. E estou aqui, firme e forte, né? Vamos até o final, se Deus quiser, firmes e fortes, porque eu tenho, sim, uma história linda com Deus, né? Irmãos, então eu quero trazer para a igreja essa ótica, né? Uma ótica bíblica de alguém que sabe a falta que um pai faz, né? Que alguém que valoriza a paternidade, que sabe quanto um pai fez falta. Então, eu quero falar sobre isso com a igreja. Eu quero falar sobre em que um pai faz muita falta. O que é mais importante ao ser pai, né? O que um pai tem que fazer para um filho que é de suma importância, que fez muita falta para mim. E eu acredito que os pais que têm aplicado essas qualidades, essas suas atribuições, né, no seu papel de pai, eles vão ser muito bem-sucedidos. O que é mais importante em ser pai? De onde eu tirei esse texto? Porque eu vejo que há muito mimimi, digamos assim, né? A mídia, a sociedade coloca muitas atribuições, muitas funções ao pai, que são, digamos assim, frescura, coisa que não é tão importante. Então, a gente acha que esse aqui é pai, porque ele sabe cozinhar. Esse aqui é pai, porque ele troca uma fralda. E esquece o mais importante, né? O mais importante não deve ser esquecido. Muitas vezes o pai não sabe cozinhar, ele não foi ensinado, ele não tem aquela capacidade, aquele atributo, mas ele está fazendo o que é mais importante. Então, valorize isso no seu pai. Pai, se preocupe com isso.
Faça o que é mais importante. Se puder fazer as outras coisas, tudo bem. Mas veja no que você faz falta. Veja o que é importante nesse seu papel de pai. E fui para a Bíblia. Na Bíblia nós vemos várias histórias de pais, mas eu vi a história de um pai que realmente cumpriu o seu papel. E é muito claro, é muito óbvio, nesse texto, a gente vê um pai que realmente cumpriu o seu papel. Abram as suas Bíblias, irmãos, em Gênesis, capítulo 6, versículo 18 ao 22, é a história de Noé. Um pai que a gente não vê a Bíblia relatando que ele jogou bola com os filhos, pode ter jogado, claro. A Bíblia relatando, a Bíblia não fala que ele sabia soltar uma pipa com o filho, mas a Bíblia fala que ele entrou na arca com sua família e ela foi salva. Leiam comigo, irmãos. Gênesis capítulo 6, do versículo 18 ao 22. Deus dizendo a Noé: contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. De tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para os conservares vivos contigo. Das aves segundo suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo o réptil da terra segundo as suas espécies. 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. Leva contigo de tudo que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento a ti e a eles. E assim fez Noé, consoante a tudo que Deus lhe ordenara, dando ênfase aí, irmãos, ao versículo 18 e 22. Que Deus diz a ele: entra na arca, tu e teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos, e Noé obedece. E Noé faz tudo conforme Deus lhe ordenou. Nesse momento, irmãos, eu queria que meu pai fosse Noé. Eu não queria que meu pai fosse o prefeito da cidade, que meu pai fosse o delegado, que meu pai fosse um super-herói, um policial. Eu queria um pai Noé. Um pai que me levasse para dentro da arca, que me deixasse a salvo do dilúvio, da destruição, da condenação do Senhor. E Noé foi esse pai que fez o mais importante. Um homem íntegro. Se os irmãos lerem mais atrás, nós vemos aqui o nascimento de Noé, no capítulo 5, 29. Quando Lameque, o pai de Noé, que Noé nasceu, ele disse: este nos consolará dos nossos trabalhos e da fadiga de nossas mãos, nessa terra que o Senhor amaldiçoou. E no capítulo 6, versículo 9, diz: eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus, gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Então, em meio a uma sociedade toda corrompida, analisando aqui o contexto, né, da construção da arca, da ordenança de Deus, a paciência de Deus chegou ao limite. A sociedade estava afundada no pecado. Dentro do ser humano não existia nada bom. Apenas Noé se destacou. Noé se conservou inteiro para o Senhor, justo e reto. E Deus escolheu ele ali. E por ser esse homem, esse pai, a família dele também obteve a salvação. Então, o que será que Noé fazia ali como pai para manter a família dele no meio de uma sociedade tão corrompida, para manter a família dele a salvo? Vamos estudar isso, irmãos. O papel de um pai foi deturpado pelo mundo. Hoje nós vemos, né, quem é mãe e é pai sabe que existem desenhos infantis que retratam um pai submisso, um pai bobo, né? Um pai que faz tudo que o filho e a esposa quer, né? Quem entende aí sabe o desenho que eu estou falando, né? Meu marido até não deixa meus filhos assistirem, onde a sociedade prega que um pai pode ter qualquer opção sexual, pode ser representado por qualquer pessoa. Não tem mais uma imagem certa do que é pai, né? Os jovens acham que o pai é alguém que está por fora, um velho, um atrasado, que a opinião não vale mais. Então, esse papel de pai está completamente deturpado.
E a igreja vem para restaurar isso. A igreja tem que restaurar essa imagem do pai. O que é importante ao seu pai? Né? Não vamos valorizar essas propagandas, essa imagem de um pai bobo, de um pai que está por fora. Vamos valorizar a imagem de um pai que faz o que realmente importa, um pai que obedece a Deus, um pai que segue a palavra, que é o líder, que é o chefe, que é o sacerdote do lar. Um pai que realmente representa a imagem de um homem. Não vamos deixar que essa imagem seja deturpada. Amém, irmãos? E nesse contexto aqui, que tipo de pai era Noé para a sociedade? Para aquela sociedade corrompida, né? Uma sociedade que matava, que brigava, que adulterava, que tudo era normal, que tinha homicidas, tinha depravações. Para aquela sociedade em que Noé vivia, Noé era um pai doido. O que esse homem está fazendo, construindo essa arca? Que loucura! Como vai cair? Naquela época ainda não havia chovido, né? Como é que vai cair água do céu? Que loucura é isso? De onde vai vir a água? É um pai bobo, né? Os filhos estavam trabalhando, enquanto os outros estavam todos fazendo o que queriam, se divertindo, tendo seus prazeres carnais. Então, para a sociedade, era um pai fora de moda, um pai ruim, que só trabalhava e não se divertia. Né? Talvez Sem, Cã e Jafé ouviam, né? Seu pai lá está fazendo a arca de novo, olha lá, ó, só trabalha. Só trabalha esse pai. Então, para todos, ele fazia tudo errado. A imagem dele para a sociedade era um pai errado. E Sem, Cã e Jafé, certamente, entendiam que todo aquele trabalho, tudo aquilo que o pai fazia, era para o bem deles. Os amigos deles morreram. Toda aquela sociedade morreu. E eles continuaram. E eles deram início a uma nova população, né, na Terra. E isso pela obediência, pela integridade, pelo papel de pai que Noé fez, né? Sua família entrou na arca e foi salva. Todos os outros pereceram, né? Isso já é suficiente para a gente entender o que é mais importante ao ser pai. Cuidado, filhos, ao julgarem a atitude dos seus pais. Muitas vezes você pode não compreender o porquê daquilo, né? Porque seu pai está fazendo aquilo naquela hora. E cuidado, pais, ao valorizarem atitudes e comportamentos que, na realidade, não têm importância e se esquecerem dos verdadeiros atributos de um pai. Não se preocupe com coisas que não têm importância. Passe tempo lendo a Bíblia com seus filhos. Passe tempo corrigindo os erros, né? Vigiando, fiscalizando, vendo o que eles estão fazendo, né? E analise o que verdadeiramente importa para a construção de um ser humano de bom caráter, né? E aí, trazendo para o nosso estudo, irmãos, vamos aí analisar o que de fato importa ao ser pai. O que faz falta, o que faz a diferença. O que realmente importa é fundamentar. Fundamentar o novo ser humano que você tem nas mãos. Né? Nasceu ali o seu filho, seu atributo ali, é sua função, é seu papel construir um ser humano de caráter, um ser humano temente a Deus, um ser humano íntegro, inteiro do Senhor. Fundamentar, disse que no dicionário, é alicerçar, é a base, é o fundamento, é construir. Quem é pedreiro aí sabe, entende melhor, né, de fundamentos, né? Até porque, irmãos, os filhos vão crescendo e daí essa construção acaba não ficando nas nossas mãos. Mas ali, o começo, o início, o fundamento está nas nossas mãos. Está na sua mão, pai. É seu papel. Isso faz muita falta para quem não teve um pai, né? Isso faz muita falta para quem tem um pai e não cumpre esse papel. Isso faz muita falta para quem tem um pai que não se importa com isso, que acha que isso não é importante. E no dicionário também eu procurei, né, o que significa pai. Pai está ligado a duas definições. É aquele que gera e a outra definição é o fundador. Ele é o fundador e o protetor. O protetor é o que nós vamos estudar mais à frente, né? Então, é uma função, um atributo muito importante que não deve ser banalizado.
Isso não deve ser banalizado. Essa é sua função mais importante. E, irmãos, procurando textos bíblicos para falar desse assunto, né? Eu acredito que todos os textos que eu vi que falavam de pai, a maioria falavam de Deus. Ah, mas está falando de Deus. Porém, os irmãos sabem que na Bíblia há várias analogias, comparações do relacionamento da igreja com Cristo como marido e mulher, e também analogias de Deus conosco como pai e filho. Então podemos pegar esse texto onde Deus, o Pai perfeito, nos ensina a sermos pais perfeitos, pais melhores. Então esse texto de Isaías, capítulo 64, se os irmãos puderem acompanhar aí comigo, Isaías capítulo 64, o versículo 8 diz como Deus é como Pai e como nós devemos ser. Isaías 64, 8. Mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai, nós somos o barro e Tu o nosso oleiro, e todos nós, obra das Tuas mãos. Fica bem claro aqui, irmãos, fica bem evidente que Deus, como Pai, Ele molda, Ele faz conforme Ele quer, conforme a vontade dEle. Quando nós nos colocamos como filhos, né? Ele tem esse poder, ele tem essa autoridade. E quando nós nos colocamos, nós somos moldados. Você, como pai, tem essa autoridade, tem esse dever, tem essa habilidade, né? Até instintivamente de moldar, de colocar o seu filho, fundamentar ele da maneira que você achar, né? Claro, da maneira que você acha, da maneira que a palavra ordena, né? Que ele seja um homem temente a Deus, um filho temente a Deus, um filho que obedece a Deus, que siga a palavra. Sejamos como o Senhor, como o oleiro que molda e faz com o vaso da forma como ele quer, né? Irmãos, a correção entra nessa parte aí. Eu não quero me aprofundar muito. Nós falamos muito sobre correção, né? E ela entra nessa parte. Quando você corrige, você está ali fundamentando. Você está tirando, digamos assim, quem é pedreiro sabe, né? Um material ruim. Ah, se foi construído ali num lugar que não deveria, vamos corrigir, né? Vamos fazer um alicerce bem feito, né? Lançar os fundamentos no lugar correto, na rocha, que é Jesus Cristo. Então, a correção é muito importante nessa parte, né? Não é só isso, nós temos que ensinar, né? Faz parte do processo corrigir. Provérbios fala muito sobre isso, né? Provérbios 1:8 diz: Filho meu, ouve o ensino de teu pai, não deixes a instrução de tua mãe. Provérbios 29:17, corrige o teu filho e ele trará descanso para ti, delícias à tua alma. Então, a correção entra nessa parte de fundamentar, né? É muito difícil, é muito trabalhoso. Quem é pedreiro sabe aí que a parte de fundamentação, ela é uma parte difícil, demorada, complicada, que você tem que ter um cuidado muito grande, que dela, né, dela depende todo o resto da construção. Então, assim, se ali tiver um problema, se tiver um erro, certamente vai prejudicar todo o restante. E muitas vezes nós estamos esquecendo que isso é o mais importante em ser pai, o fundamento. Fundamentar esse novo ser que você originou. Então, vamos esquecer o resto, o mimimi, como eu já disse, e vamos focar nisso, né? Muita gente às vezes fala comigo que eu exagero, eu quero separar muito meu filho, né? E deixar ele assim, vendo as coisas de Deus, junto com o povo de Deus, junto comigo, debaixo das minhas asas. Mas eu tenho muito medo dessa questão da fundamentação. Eu quero que agora, enquanto eu posso, eu quero que ele entenda que Jesus é o Salvador, que a Bíblia é a verdade, que Deus é o dono de tudo, que ele tem que entregar o coração dele para Jesus. Falo do céu, falo do inferno. E eu tenho muita preocupação com a fundamentação, com esse fundamento. Porque eu sei que disso depende todo o resto. Eu acredito que Noé, ele fez esse papel e ele separou muitos filhos dele.
ele pegou os filhos dele e não deixou que eles se misturassem com aquela sociedade. Ele exerceu essa proteção, ele exerceu essa correção. E os filhos dele, ainda casados, estavam ao lado dele. Então, tinha essa separação, eles não se misturavam. É importante separar, né, os nossos filhos, não deixar que eles vejam tudo, estejam em todos os lugares e ouçam tudo nessa fundamentação. Senão a gente vai lançar pedras ali fracas, pedras erradas nessa fundamentação. Essa parte de fundamentação eu encerro e vamos falar sobre a outra função tão importante ao ser pai. Proteger. Muitas vezes a gente não entende, né, algumas atitudes dos pais. Mas mais tarde, quando a gente fica mais velho, né, eu já disse isso a algumas pessoas, a gente acaba entendendo algumas atitudes e acaba agradecendo. Né? Eu já liguei para minha mãe e falei, mãe, muito obrigada por muita coisa que a senhora fez. Hoje eu entendo, agora que eu sou mãe. Obrigada. Né? Muitas vezes os pais querem ensinar os filhos não dão tudo aos filhos para que os filhos aprendam a conquistar, né? Trabalhar para poder ganhar. Eu já tive uma infância assim, um pouco não tão privilegiada, né? E aprendi a trabalhar desde muito cedo. E até hoje isso tem influência na minha vida. E desde cedo a gente aprende a conquistar as coisas, né? Isso vem dos pais, os pais ensinam. Mesmo pai e mãe que está fazendo isso, mesmo seu filho não entendendo agora, saiba que quando ele amadurecer, ele vai entender. Mesmo que seja difícil, né? Quando o filho pede uma coisa, ele faz aquela carinha. Seja difícil negar, entenda que isso futuramente vai trazer muitos benefícios. Você está protegendo o seu filho. Muitas vezes o filho quer ir para um lugar, para uma festa, quer assistir um desenho, quer fazer alguma coisa que você sabe que não vai ser bom para ele. Por mais inocente às vezes que pareça, você sabe que aquilo ali tem uma raiz de mal, tem uma raiz de maldade. Não deixe. Ele vai chorar, ele vai espernear, mas quando for mais velho, ele vai agradecer. Eu entendo proteger como separar. Quando você protege os seus filhos, você separa. Né? 2 Coríntios, capítulo 6, vamos à Bíblia, o que a gente lê a respeito disso. 2 Coríntios, capítulo 6, eu vou ler o versículo 14 e depois o versículo 7 e 1, tá bom? O versículo 14 fala assim, do capítulo 6. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Aí o versículo 6, 18 diz assim: serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. 7:1 Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. O Senhor diz que essa separação faz de nós filhos. O Senhor é para nós como pai, com essa separação. O Senhor, como pai, quer essa separação. Você, como pai, tem que querer essa separação. Não existe comunhão da luz com as trevas. Não existe. Não é só proteção física. Muitas pessoas entendem como proteção física essa proteção dos pais. Né? Tá brigando ali, eu vou para a rua e vou lá proteger o meu filho. Eu vou lá guardar de uma briga. Não é só física, é mental, é espiritual. É manter o seu filho protegido dessa sociedade que está tão corrompida, irmãos. Às vezes eu deixo meus filhos assistindo algum desenho, de repente vem alguma propaganda, alguma coisa que suja, imunda, imoral, que não deveria. Então você tem que estar atento. Né? Eu vejo muitas vezes a sociedade está agora numa campanha árdua para poder ensinar que você pode tudo, que suas escolhas, né, você não precisa dar satisfação a ninguém, que é certo, né, falando do homossexualismo claramente, né, menino ser menina, menina ser menino. Então é muito claro isso na mídia, né, na televisão. Nós temos que ter um cuidado muito grande. Está muito difícil. Então nós temos que focar no nosso papel de proteger, de separar o nosso filho. E não é só proteção física, é mental e espiritual.
Noé exerceu esse papel muito bem. Separou tão bem os filhos dele, separou tão bem da sociedade que eles entraram na arca e foram salvos. Ele cumpriu bem o papel dele, irmãos. Uma outra função que eu coloquei aqui, irmãos, é a função de referência, de você ser exemplo, né? Eu não vou me aprofundar muito nela, porque é uma coisa muito, muito óbvia, né? Eu coloquei até aqui um exemplo do que é essa referência. Irmãos, imaginem uma máquina copiadora. Ela facilita a vida da gente, né? Uma máquina de Xerox não torna a vida mais fácil? Pois é. Quando um filho ele vê o pai é um exemplo, é uma máquina copiadora. Os pais imitam os filhos. Os pais fazem aquilo que eles veem, os filhos fazem aquilo que eles veem nos seus pais, irmãos. Então, isso torna a vida mais fácil. Se você é exemplo, saiba que vai facilitar muito a sua vida. Muitas vezes o filho não tem nem o trabalho de pensar muito, ele já vai obedecendo, já vai copiando, já vai fazendo aquilo que o pai faz, né? Mateus capítulo 5, versículo 48, nós temos a maior de todas as referências. Mateus 5, 48 diz: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. A Bíblia fala dessa imitação que nós devemos fazer com Deus, né? Certamente, essa comparação pode ser feita na vida de um pai com um filho, aqui na terra, né? O filho vai pensar, nossa, eu tenho que ser como o meu pai. Tenho que ser perfeito como perfeito é o meu pai, digamos assim, né? Então, é uma imitação, é uma cópia. Facilita bastante a vida da gente, e a Bíblia fala para nós copiarmos o nosso Pai Celeste, né? Pais devem ser referência. Isso é o mais importante em ser pai. Então, em ser pai, nós já trabalhamos aqui que o mais importante em ser pai é você fundamentar, é você proteger e é você ser referência, né? É claro que existem outras atribuições para um pai, né? Existem outras atribuições, a liderança da família como um todo, né? A provisão, claro, né? Você é o provedor. Mas nós vamos esquecer daquelas outras atribuições que só fazem você perder tempo e se preocupar com coisas que não têm importância. Tem que ser um pai que anda de skate. Tem que ser um pai carinhoso. Muitas vezes esse pai ele não é dessa escola do carinho, né? Ele não sabe fazer, ele não recebeu, ele não é característica dele. Aí o pai fica preocupado com isso e esquece de fundamentar, esquece de proteger, esquece de ser referência. Se for carinhoso, melhor ainda. Eu não estou dizendo que não precise, mas precisa fazer isso, mas precisa se preocupar com o mais importante, né? Então, tem muita gente reclamando do pai, né? Porque não é como o pai que a mídia prega, não é como o pai do amigo, não é como o pai que viu no filme, não é um super-herói, né? E, às vezes, o pai está fundamentando, o pai está protegendo. E o pai é uma referência, um homem íntegro, reto, como foi Noé. E o filho não está dando valor. Eu sinceramente, se tivesse um pai que fizesse tudo isso, eu certamente o valorizaria. Eu sempre senti muita falta disso. Pare de reclamar do seu pai, né? Pare de dizer que o seu pai não é como os outros. Ele pode ser muito melhor, ele pode colocar a família, pode colocar você dentro da arca. Filhos, isso eu estou falando para os filhos, né? Concluindo, irmãos, vou concluir aqui o nosso estudo em 1 João 1,12, um texto, claro, conhecido, e texto que me ajudou muito, que, claro, no início da minha conversão, ajudou a tirar toda aquela revolta, toda aquela mágoa, por ter sido abandonada pelo pai. Mas o Senhor me disse, e o Senhor te diz hoje, né? 1 João 12, o Senhor diz assim, só um minuto, irmãos. Corrigindo aqui, melhor, né? João, não é 1 João, é o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, o Senhor, na minha conversão, falou, você tem revolta, você tem tristeza, tem mágoa por esse abandono, mas eu estou te convidando hoje. Creia no Senhor Jesus, e eu te adoto como filha.
e eu vou ser o seu pai e você será a minha filha. Isso é muito real na minha vida. Desde então eu não sinto falta de um pai, porque o Senhor supriu toda essa carência, todo esse espaço, todo esse vazio, e tem cuidado de mim, tem me protegido, tem me transformado como um vaso, tem fundamentado a minha vida, é a minha referência. Deus é tudo isso para mim. Então você só fica sem pai se você quiser. Porque Deus está lá no céu. E Ele se oferece como pai. Ele quer te adotar como filho. Creia no Senhor Jesus. E nunca mais você vai sentir falta de um pai. Ele é o pai perfeito, Ele é o pai amoroso. Ele nos convida a chamá-lo de pai. Ele nos convida a ter um pai que fundamenta, um pai que protege, um pai que cuida, um pai que é referência, um pai que é provedor, um pai que faz tudo. Quer ser filho? Quer ter um pai perfeito? Aceite ao Senhor Jesus. Você que já é igreja, que já tem o Senhor Jesus em sua vida, não sinta falta de um pai, você tem um. Você tem um pai. Acredite no Senhor Jesus. Acredite em Jesus Cristo e Deus será como um pai em sua vida. Como adoção, Ele te receberá. Eu convido a igreja a estar orando nesse momento, orando por todos os pais, né? Orando por todas as famílias que precisam muito, igreja, precisam muito, porque é aí que o inimigo tem atacado, é aí que o inimigo tem desestruturado, porque ele quer uma nova geração fraca, uma geração debilitada, uma geração sem fundamento, uma geração misturada, né? Então nós temos que orar para que Deus dê sabedoria aos pais, para que Deus reine soberano em cada casa. Vamos orar pedindo ao Senhor para que esse Dia dos Pais seja como o início, né? Talvez o início de uma nova caminhada diferente, se preocupando com as coisas que verdadeiramente importam. Senhor, nosso Deus e Pai, eu te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor fez em minha vida. Obrigada, Pai, por ser tão presente, por ter feito um milagre em minha vida. Eu sou um milagre, Senhor. Alguém que tinha tanta revolta, tinha tanto ódio, tanto medo, tanta dor. E hoje, Senhor, pode sorrir e pode falar contigo e pode te abraçar e pode, Senhor, dizer que tem um Pai. Graças ao Senhor. Eu agradeço, ó Deus, e eu sei que o Senhor pode fazer isso na vida de todas as pessoas. Eu quero te pedir, ó Deus, pela vida dos pais, dê sabedoria a eles, ó Deus, dê força, Senhor, para que eles possam, ó Deus, exercer o seu papel, a sua função, a sua missão de pai, com muita sabedoria, dando importância e valorizando aquilo que realmente importa, dando a eles, ó Deus, conhecimento na palavra. E aos filhos, Senhor, eu peço, tira toda a cegueira, Senhor, tira toda a imundícia, Senhor, tudo aquilo que tem entrado pelos seus olhos e ouvidos, porque estão sendo enganados pelo inimigo. Senhor, faça eles entenderem o que é verdadeiro, um pai de verdade. Faça eles entenderem, Senhor, aqueles que não têm pai, que eles podem ter. Faça, Senhor, as pessoas entenderem que o Senhor está voltando e que o Senhor vai trazer a juízo tudo aquilo que está sendo feito e que aqueles que não se prepararem, Senhor, serão condenados. Faça as pessoas entenderem que devem se preparar para a volta de Jesus, as famílias, os pais e os filhos, que possam estar se preparando, se santificando, Senhor. Ajuda, Senhor, a tua igreja a suportar toda a prova e que possamos voltar, Senhor, renovados, restaurados, ó Deus, e preparados para trabalhar para ti, Senhor, para fazer a tua obra e ofertar e buscar a tua presença, Senhor, e pregar a tua palavra. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Palavra para o pastor Aldim. Amém. Palavra poderosa, né, sobre e para os pais. Então, a minha oração de hoje também, o meu desejo, o desejo do meu coração é que vocês, pais, sejam como Noé, que vocês tenham essa atitude que Noé teve de construir
uma arca para proteção e para salvação da sua família. Temos vivido esse tempo, um tempo de depravação, um tempo de perdição, de valores trocados. Então, pegue hoje essa palavra, essa boa palavra que foi ministrada pela nossa irmã Deila, e coloca ela no teu coração, e coloca ela em prática, e que você verdadeiramente faça aquilo que Noé fez. Eu ainda quero orar por você, você que é pai, que está agora na sua casa, por favor, fique de pé, coloque a mão no seu coração, curve a sua cabeça em sinal de reverência e de submissão ao Senhor nosso Deus, e eu quero orar por você, Pai. Santo Deus, amado Senhor, como ministro da Tua palavra, meu Deus, como pastor, meu Deus, constituído, ungido pelo Senhor, aqui, e que fui colocado aqui nesta igreja, Senhor Deus, com uma missão, meu Deus, de pastorear, de cuidar das almas, de cuidar dos pais que aqui fazem parte desta igreja. Eu agora oro por cada pai, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, eu os abençoo, Pai. Deus amado, eu clamo também para que a revelação da Tua palavra, ela aconteça na alma, no coração de cada pai que faz parte dessa igreja, de cada pai que vai ouvir esta mensagem, Senhor. Que como Noé, assuma a responsabilidade de criar os filhos para o Senhor. Essa sublime, especial tarefa, missão que o Senhor nos deu, é de gerar, mas não é só gerar, mas é criar filhos para o Senhor. E Noé, ele fez isso, Deus. Ele preparou a arca, ele colocou a família, meu Deus, e ele livrou da perdição daquele mundo naquele momento, Deus. Que assim seja com cada pai que está ouvindo essa mensagem, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor os abençoe. Graça e paz a todos os pais, a toda a igreja. Feliz Dia dos Pais e até quarta-feira, se assim o Senhor nos permitir. Tchau.